Uma outra questão, sou uma mulher que trabalha muito desde muito cedo e estava lendo um livro sobre psicologia feminina que falava muito sobre a queda hormonal e a queda de produtividade. Então essa mulher que já está com 50 e poucos anos, ainda no auge da vida produtiva, né? E ela começa a se sentir estranha, sem gás, sem pique, sem força, e normalmente elas nunca reputam a menopausa. Então, assim, muitas companhias hoje já investigam os problemas femininos a partir de uma análise hormonal. Você é a favor disso ou é ainda muito novo? Porque quase ninguém fala desse assunto. Isso é um assunto muito novo, sim. Eu acho que esse período de vida, a mulher, por um todo, né, existe uma alteração geral. E nessa alteração, a pessoa fica mais desatenta, está dormindo mal, então ela vai acordar mais cansada. Isso vai influenciar na produtividade, isso é óbvio. Mas eu acho que também nesse período de vida, que aí tudo não é só hormônio, né? Eu acho que a gente chega numa fase da vida da gente que a gente começa a questionar muitas coisas. Falei, será que, pô, eu vivi fazendo isso essa vida inteira, será que eu quero continuar vivendo fazendo isso? Você sabe que eu falo, eu tenho uma frase que eu adoro. Posso tirar a fantasia de Mulher Maravilha? Hello, Batman. Não é? Tô cansada. É exatamente isso. A gente começa a repensar. É isso mesmo que eu quero da vida? Entendeu? E eu acho que assim, isso não tem só a ver com a menopausa, tem a ver com a maturidade. Mas eu acho que o mais importante é as mulheres, de alguma forma, prestarem atenção que essa queda hormonal, ela vai influenciar diretamente no trabalho delas também. Porque elas normalmente relacionam apenas a saúde, como se o trabalho tivesse, de alguma forma, garantido. Mas não, porque você começa a ficar mais irritada com o chefe, você começa a ficar mais deprimida e melancólica, você tem uma série de sintomas físicos, sobretudo o cansaço, um cansaço, uma letargia, um peso, e você tem que matar um leão por dia. Essa questão do cansaço foi uma coisa que me chamou muita atenção nesse meu período de transição, porque eu faço exercício físico há muitos anos, e muito cedo, 6 horas da manhã. Não, você falou que tem quase 60 anos. Eu vou fazer 59 esse ano. Nossa, mega gata. Agora. Inteira. E eu faço exercício há 20 e poucos anos. 6 horas da manhã eu faço 2 horas por dia. Eu não deixava de fazer. Mas eu chegava, eu sentia que eu ia arrastada e não fazia com o gás que eu sempre fiz. Isso me chamou muita atenção. Fora isso, na época eu senti uma modificação no meu corpo. Eu falei, gente, pneu, eu nunca tive pneu. Costas, as minhas costas agora elas têm os pneus. Assim. Entendeu? Então isso, eu falei, não é possível. E isso me levou a... Mas você conseguiu modificar seu corpo para melhor? Com essa compreensão? Consegui primeiro, intensifiquei o treino, segundo, uma dieta mais rigorosa. No pain, no gain. E terceiro, a modulação hormonal. Eu não tinha uma contraindicação absoluta. Eu tinha assim, alguns medos, porque eu não sei se você já leu sobre um trabalho chamado WHI. Foi um trabalho de 2001 a 2002, que mostrou um aumento da incidência de câncer de mama e doença cardiovascular em mulheres que fizeram reposição hormonal. Na época, isso gerou um pânico, um medo absurdo de câncer, inclusive nos médicos. Eu mesma tinha um discurso, não vou dar hormônio para ninguém, porque pô, se você vai aumentar a incidência de câncer e doença cardiovascular, eu não vou ser nociva com o paciente. Só que a gente começou a ver o seguinte, o hormônio utilizado era o Premarin. O Premarin era um hormônio extraído de urina de égua grávida. Então é uma molécula, era o que se dava, era uma molécula que não encaixava no nosso receptor hormonal. Aí vieram os estudos a respeito dos hormônios bioidênticos, que são hormônios com a molécula similar à nossa, então ele encaixa certinho. Hoje, a reposição hormonal, ela é aceita pela maioria dos ginecologistas, sempre mantendo uma baixa dose e, de preferência,
sem ser oral, porque quando você toma via oral, você tem uma passagem pelo fígado e isso aumenta risco de embolia. Então a gente procura as vias alternativas. Então é o tal do implante do PET, as pomadas, isso? Tem até gente que cheira. Um negócio, tem uma espécie de um spray. Mas o spray é um outro tipo de hormônio, mas que não vai influenciar nessa parte. Mas é basicamente o transdérmico e o chip, que é um implante. Eu, pessoalmente, não tenho boa experiência com implante. Acho assim, se a pessoa tiver o efeito colateral do implante, ela vai ter que esperar o tempo. Se for um bioabsorvível, ele demora de 4 a 6 meses para acabar o efeito. E se for o silástico, que é o que você coloca com um negocinho de silicone, você vai ter que abrir e achar aquilo lá para tirar. Então, eu acho assim, mais viável o uso do creme. Tá? Sim, mas tem que ter uma certa disciplina para lembrar, para não esquecer. Na vida. Tudo na vida. Não, mas com reposição hormonal, você vendo o bem-estar que te dá, você não esquece. Para essas mulheres um pouco mais novas, 35, 40 anos, que vão entrar na menopausa, tem uma bula, alguma coisa que elas devem seguir? Tem sim. Quanto mais cedo a gente se preocupar com o envelhecimento saudável, melhor a gente chega lá. Hoje, as mulheres de 35 não estão preocupadas com o envelhecer, elas estão preocupadas em serem mães. Né? Então, você vê a idade da maternidade cada vez mais tardia, mais esticada. Exatamente. Quando se fala em congelamento de óvulos, foi uma coisa que estimulou também as mulheres a envelhecerem mais tarde. Então, as mulheres congelam os óvulos mais cedo e aí, quando elas arrumarem um parceiro legal para entrar nesse sonho, ou muitas até partindo para uma produção solo. Ou parceiras. Eu vejo amigas que agora optaram por uma nova sexualidade. Com certeza. Com a maternidade. Com certeza, isso a gente vê bastante. Agora, com relação à preocupação com o envelhecimento, toda mulher, a partir dos 40 anos, ela vai para consulta normal ao ginecologista. Para prevenção, o ideal é semestral. E nesse semestral, além do preventivo, uma série de exames de sangue visando a parte metabólica e hormonal. Tá? Então, assim, se preocupar com a ferritina, com a vitamina B12, com a vitamina D, que foi uma coisa que a gente não falou, mas eu acho importante citar, porque a vitamina D, quando eu estudei há 30 e tantos anos atrás vitamina D, a gente se preocupava só com raquitismo, só com osso. Sendo que a vitamina D, ela tem uma função praticamente hormonal. É uma estrela do Exato. corpo. Você tem receptor de vitamina D em todo o corpo, no cérebro, em todos os órgãos. Só que a fonte da vitamina D é o sol. E o sol, de certa forma, virou um vilão por causa do câncer de pele. Então, existe uma epidemia mundial de falta de vitamina D. Então, a dosagem da vitamina D é importante, porque se tiver baixa, ela tem que ser suplementada, porque ela vai ajudar nesse esquema da pessoa se sentir melhor, até com a parte cognitiva mais antenada. Então, nos exames, a gente pede a parte metabólica e a parte hormonal. Por ali, você vai acompanhando como é que está a evolução desses hormônios. A falta, o excesso, e ela vai E você dosando. tem como intervir, se você sentir que as coisas estão começando a acontecer antes do período ideal não, o período natural, entendeu? Você tem como adiar essa questão, entendeu? Então, assim... Intervir. E os exames preventivos, que sejam os de imagem, a questão da mamografia com a ultra das mamas, a questão da ultra transvaginal, a questão da ultrassonografia abdominal. Hoje você tem outros exames, esteroscopia, colposcopia. Então, assim, você tem uma gama de exames que vão te ajudar a manutenção. Agora, eu sempre falo assim, qualidade de vida são 4 pilares, né? Um é o exercício físico, que como eu te falei, eu faço, preconizo.
Outra é a alimentação. Realmente, se você chegar, por exemplo, num restaurante aquilo e ver o que as pessoas comem, eu fico horrorizada. Eu fico horrorizada. Eu falei, não é possível que a pessoa pode estar misturando essa quantidade de fritura num prato. A outra questão é a suplementação. Aí vem a suplementação vitamínica, hormonal, os antioxidantes, que são importantíssimos, e 25% é a genética. Então, a questão da genética, a gente só consegue lidar com ela direitinho se a gente tem as outras 3 bem firmes. Aí você tem 75% nas suas mãos. Sabe aquele homem que olha a mulher e fala assim, deixa eu ver a mãe dela para ver se ela, como é que ela vai ficar quando ela ficar mais velha. Sempre fala isso. Então, talvez a gente também olhar para trás e lembrar das doenças que os nossos antepassados tiveram, né, os males e talvez as queixas. E ver o que a gente tem que fazer para evitar disso acontecer. É verdade, você vê que a gente bebe nessa fonte. Deixa eu te perguntar, Casa de Ferreiro Espeto de Pau, assim, todas essas dicas incríveis que você deu, você mesmo consegue fazer por você? Tanta coisa quanto você dedica aos seus pacientes? Faço tudinho. Eu só vou preconizar uma coisa que eu acredito. E eu tenho prazer em me cuidar. Eu fico feliz por estar me cuidando. Então, quando eu falo para uma paciente, a gente tem que ter qualidade de vida, e fala, é exercício, é dieta, é suplementação, eu faço tudo isso. Eu não deixo de fazer, não. Então, tipo assim, eu cuido da minha pele, eu cuido do meu cabelo, eu faço exercício físico, eu tenho a nutricionista e por aí a vida segue. Eu quero chegar bem velhinha, o mais jovem possível. Mas... Adorei. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a você. Muito obrigada pela sua entrevista, doutora Isabela. E se você curtiu o canal, por favor, compartilha e entra lá e se inscreve, tá bom? Obrigada! I am Frau Blucher.